Boa tarde, gente. Então, nós vamos estudar, a continuação do assunto das formas nominais do verbo infinitivo, particípio e gerúndio. Temos bem aqui a questão do 3, aí diz assim: releia a fala de Suriar no quadrinho a seguir. Então, nós vamos reler essa fala. Tem aqui: finalmente vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Aí vem bem aqui a pergunta que diz assim: letra A, copie a locução verbal presente nessa fala. Então, será que depois de nós ter começado a estudar este assunto, que são as formas nominais do verbo, que nós já começamos a estudar o infinitivo, o particípio e o gerúndio, será que dá para vocês saberem aqui realmente quais são, onde é que está a locução verbal presente nesta fala? Bem aqui tem, finalmente vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Por exemplo, para nós saber onde é que está essa locução verbal presente nessa fala, nós temos que saber o que é verbo, nós temos que conhecer as palavras que são verbo e quando é que é uma locução verbal. Locução verbal é quando são duas palavras em seguidas, juntas. Aí existe uma locução verbal. Será que finalmente essa palavra finalmente é verbo? Nós temos que conhecer quais dessas palavras aqui são verbo para poder nós saber também realmente o que é uma locução verbal. E aonde é que está essa locução verbal aqui nessa fala, certo? Por exemplo, a palavra finalmente. O que é a palavra finalmente? Finalmente é uma palavra que introduz o último tópico ou assunto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma frase aqui que tem a palavra finalmente. Eu digo assim: finalmente discutiremos o assunto em questão. Então, quando eu digo assim, essa palavra finalmente ela dá o sentido de concluir, não é? Quando eu digo, eu repito, finalmente discutiremos o assunto em questão. Aí, então, essa palavra ela dá o sentido de concluir, certo? E, por exemplo, aí eu vou lendo aqui, aí eu digo assim, finalmente vamos saber o que significa. Eu digo, será que é o quê? Será que é a palavra que? Que é um verbo? Vamos ver o que significa a palavra que, ou o que representa a palavra que aqui nesta fala. Por exemplo, quando for pronome ou substantivo, a palavra que ela exerce funções próprias do substantivo. Por exemplo, ela exerce funções de sujeito. Aí o aluno pergunta: e quando é sujeito? Sujeito é, por exemplo, eu digo uma frase assim, eu leio uma frase assim: o menino foi caçar. Então, o sujeito desta frase é o menino. Então, o que também ela pode estar exercendo funções no sujeito. E também no objeto direto, né? Por exemplo, eu digo uma frase, eu vou falar aqui uma frase, que eu possa fazer uma pergunta em que apareça um objeto direto. Por exemplo, pediram a mim e não a ti. Aí, quando eu digo pediram, aí eu faço a pergunta o quê? Aí, quando eu faço a pergunta o quê, eu uso o quê? O objeto direto. Aí ele fala bem aqui também que esse que ele pode exercer funções no objeto indireto. Aí eu me pergunto, e o que é objeto indireto? Aí eu vou dar exemplo de uma frase. Meu pai gosta de música clássica. Aí eu me pergunto, meu pai gosta de quê? Então, quando eu faço a pergunta de quê, eu estou usando um objeto indireto. Ou então, o povo confiou no seu candidato. Aí eu pergunto, o povo confiou em quê? Aí quando eu digo, o povo confiou em quê? Essa frase ela está com o objeto indireto. A palavra em que eu estou usando o quê? O objeto indireto. Mas esse assunto aí nós não vamos estigar muito ele, porque eu não sei se vocês já estudaram o objeto direto e o objeto indireto. Se vocês ainda não estudaram objeto direto e objeto indireto, vocês ainda vão estudar, então eu não vou instigar esse negócio de objeto direto e indireto. Eu só estou querendo dizer que o que, a palavrinha que, ela exerce funções próprias do substantivo, não é? Que todo mundo sabe o que é substantivo. São palavras que dão nome aos seres. Sujeito, que eu já expliquei o que é sujeito.
na frase, né? Objeto direto e objeto indireto e etc. Quer dizer, são muitas outras coisas. Só que eu não vou estar instigando aqui tanto, né? Continuando aí, nós vamos repetir de novo a fala do balão, para eu poder repassar mais alguma coisa. Finalmente, vamos saber o que significa aquela buzinação toda. Então, gente, essa locução verbal, ela está bem aqui em vamos saber. Precisa você saber o que é verbo para poder descobrir onde é que está essa locução verbal. Então, por que vamos saber? Porque vamos, nós sabemos que é verbo, né? Este verbo, ele está, por exemplo, este verbo, o verbo vamos, ele está, se eu fosse conjugar, né? Conjugar. No presente do indicativo, eu iria conjugar o verbo ir. Vamos, ele faz parte do verbo ir, né? Então, eu iria conjugar no presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Aí, quando eu digo nós vamos, ele está na primeira pessoa do plural. Então, preste atenção. Vamos é um verbo e ele está na primeira pessoa do plural. Saber. Saber também é verbo, só que saber, ele está no infinitivo, ou seja, no seu estado natural. Saber está no infinitivo, no seu estado natural, entendeu? Então, prestar bem atenção que a palavra vamos é verbo, ele faz parte do verbo ir, né? E quando eu conjugo no presente do indicativo, que é a forma mais simples que eu tenho de conjugar, eu vou conjugar assim: eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Então, quando eu digo nós vamos, você tem que ver que este verbo ele está na primeira pessoa, nós. O pronome nós está na primeira pessoa do plural, certo? Aí, saber, como eu já expliquei, é infinitivo, ele está no seu estado natural. Então, quando a gente fala nós vamos, esses dois verbos, eles estão ligados, certo? Ligados um no outro. Então, ele forma o quê? Uma locução verbal, tá certo? E continuando aí, nós temos